Olá, boa noite para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Vamos aos destaques da edição de hoje. Caos no trânsito. O primeiro dia útil do MOVE protesto complicam a vida do Belo Horizontino. Tragédia na BR-262. Acidente com ônibus de turismo deixa 45 pessoas feridas. Protesto contra a violência. 2.000 policiais pedem justiça para os assassinos de militar. Servidores montam acampamento e interditam a avenida da capital. E ainda, as vitórias dos times mineiros no Campeonato Brasileiro. No primeiro dia útil de operação do MOVE na estação Pampulha, passageiros tiveram dificuldade na hora de embarcar. Corre-corre, escada rolante lotada, filas enormes, plataforma repleta de passageiros e muitas dúvidas. Folhetos e agentes da BH Trans não minimizaram as queixas. Eu tive que descer lá embaixo, lá na barragem da Pampulha, não achei, está muito difícil. No primeiro dia útil de funcionamento da estação de integração Pampulha, alguns passageiros tiveram dificuldades. No embarque para as linhas troncais que circulam no corredor exclusivo, placas improvisadas. Usuários precisaram viajar em pé. Parte da estação inaugurada no último sábado ainda está em obras. A questão aqui é da poeira, muito tumulto, tem algumas catracas que está deixando de funcionar, sabe? Com o início das operações aqui na Avenida Antônio Carlos, ônibus coletivos e táxis não podem mais trafegar pela pista central, a exclusiva do MOVE. Eles agora terão que usar a avenida junto com os carros de passeio. 85.000 motoristas circulam diariamente pela Avenida Antônio Carlos, que como pista mista passou a receber 191 ônibus a mais no horário de pico. São linhas que tiveram que deixar a pista exclusiva. Tá horrível, sexta-feira passada estava horrível, horrível também. Olha aí para você ver, olha o tanto de gente que está esperando o ônibus. Então vamos saber como está agora o trânsito na Avenida Antônio Carlos com o repórter Jacques Leal. Boa noite, Jacques. Olá, Monique. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, Monique, não mudou muita coisa não. Pelo que se vê aqui na Avenida Antônio Carlos, o trânsito é bastante intenso, lento. Motoristas têm que ter paciência na volta para casa, principalmente no sentido centro-bairro. Essas são imagens ao vivo, então, que a gente está mostrando a situação do trânsito aqui, principalmente nesse que foi o primeiro dia útil de circulação do chamado BRT MOVE. E os ônibus convencionais que trafegavam pela pista exclusiva, a chamada Busway, foram então transferidos para a pista onde circulam os demais veículos, inclusive os táxis. Há uma informação, Monique, de acordo com a BH Trans, importante dar essa informação, é de que essa situação deve se normalizar nas próximas semanas, quando as cerca de 30 linhas que trafegavam na chamada Busway também serão transformadas em linhas aqui do MOVE. E aí a situação deve se normalizar. Por enquanto, a situação é de paciência e tranquilidade para voltar para casa com um pouco mais de calma. Voltamos com você, Monique. Obrigada, Jacques. Em Andradas, no sul de Minas, 3 jovens morreram em um grave acidente. De acordo com a polícia, o carro onde estavam 4 jovens bateu em um poste e se partiu ao meio. Os passageiros Paulo César Pastre, de 19 anos, Denner Augusto dos Reis Carlim, de 18, e Vitor Gonçalves de Lima, também de 18 anos, morreram na hora. O motorista do veículo, de 19 anos, foi levado para a Santa Casa de Poços de Caldas com ferimentos leves e já foi liberado. A Polícia Civil informou que vai abrir um inquérito para investigar o acidente. Uma mulher morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-116, no leste do estado. A batida entre o carro de os filhos dela e um amigo ficaram socorridos e encaminhados para o pronto atendimento de Caratinga. Teve suspeita de fraturas, múltiplas, escoriações, ferimento na face, corte contuso, são vários ferimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão pode ter invadido a contramão e atingido o veículo de passeio, mas o motorista não foi encontrado no local do acidente para prestar esclarecimentos. Cerca de 2.000 policiais militares protestaram contra a violência e a morte de um colega de profissão numa tentativa de assalto. André Luiz Neves, de 27 anos, lotado no 49º Batalhão, foi enterrado com honras militares.
Centenas de policiais lotaram o Cemitério da Saudade, na região leste da capital. O soldado foi assassinado na noite da última sexta-feira ao tentar impedir um assalto nesta avenida no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Após se identificar como policial, ele entrou em luta corporal com um dos bandidos e levou 2 tiros. O militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Daniel era lotado no mesmo batalhão que a vítima. Um menino espetacular, um bom profissional, um exímio profissional, policial militar imbuído da missão, queria realmente proteger a sociedade, tanto que o fez até no último dia, o último segundo dele de vida. Depois do enterro, os policiais saíram em passeata até a Praça da Liberdade. No caminho, foram aplaudidos pela população. Em frente ao palácio, se reuniram, cantaram juntos a canção Fibra de Herói, o hino da corporação. Em seguida, protestaram contra as condições de trabalho. Eu quero que o policial militar tenha força e tenha o respaldo e tenha o amparo das autoridades para poder atuar. De mãos dadas, os quase 2.000 policiais que participavam do protesto abraçaram o prédio do comando. De acordo com a polícia, um dos responsáveis pela morte do militar é o Wilson Guimarães Filho, conhecido como Ilcinho, de 25 anos, que tem 16 passagens pela polícia. Ele conseguiu fugir. O outro suspeito é José Henrique da Silva Bento. O terceiro envolvido no crime foi encontrado morto dentro de um carro usado na fuga. Ninguém aguenta mais prender o mesmo cidadão que escolheu para ele o caminho à margem da lei 10, 20, 30 vezes. Ninguém aguenta mais isso. Servidores municipais montaram barracas e interditaram a Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. O grupo interditou uma faixa no sentido Mangabeiras. Segundo o sindicato que representa a categoria, os servidores que estão em greve desde o dia 6 de maio pretendem ficar acampados até amanhã para uma assembleia que pode decidir se os funcionários públicos permanecem ou não em greve. As reivindicações dos servidores públicos são o aumento do reajuste salarial de 15%, além de R$ 28 no cartão Vale Alimentação. Ainda hoje, depoimentos de parentes das vítimas da tragédia na BR-262 e ainda a análise das vitórias dos mineiros no Campeonato Brasileiro. Jornal Band Minas.